A intenção é agilizar a sua vida. Imagine que nesse dia acabou a bateria do teu celular. Você está sem agenda eletrônica. Perdeu o teu Palm. Como é que você faz? Poxa, minha vida estava naquele aparelho. Pois é. Aproveite a tua memória. Treine. Memorize. Depois você passa para a tua agenda. É que com o avanço da tecnologia, as pessoas deixam de treinar o cérebro e ficam digitando. Pense nisso. E assim encerramos o primeiro volume do nosso curso de memorização, que faz parte da coleção Cérebro e Conhecimento. Quero parabenizá-lo por ter adquirido este vídeo e por assim ter dado o primeiro passo em busca do sucesso pessoal e profissional. Espero que seja o início de uma nova fase em sua vida e que a boa memória seja uma realidade. Aplique as lições aprendidas aqui no seu cotidiano, nas mais diversas situações, para que se tornem um hábito. Treine, explore as infinitas aplicações das técnicas mnemônicas e passe a se lembrar de tudo o que quiser e precisar. Não perca também o segundo volume da coleção, onde ensinaremos a você como memorizar datas, números telefônicos, números de documentos e até mesmo discursos. Até a próxima! Olá, eu sou o professor Robinson Gessoni, do Centro de Aprendizagem Acelerada. E hoje vamos avançar um pouco mais no curso de memorização da coleção Cérebro e Conhecimento. Nesse volume, você vai aprender a memorizar datas, números telefônicos, números de documentos, discursos, além disso, combinar técnicas para melhorar o seu desempenho nos estudos, no trabalho e na aprendizagem de uma maneira geral. É importante ressaltar que para a conquista de uma boa memória, é fundamental que você acredite na sua capacidade de lembrar. Quanto mais você confia na sua memória, mais você a aprimora. O nosso cérebro retém mais e melhores informações do que qualquer computador existente. Aposte na sua capacidade e comprove. Quero começar o treinamento de hoje formulando uma pergunta a você. Você já está obtendo os resultados que você gostaria de obter na sua vida? Quando eu pergunto na sua vida, pode ser tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Se a resposta for sim, este treinamento vai ajudá-lo a acelerar o processo. Se não, este treinamento vai te trazer possibilidades para que isso ocorra. Gostaria de falar com você sobre o funcionamento cerebral. Você tem isso aqui que você recebeu, essa máquina fantástica chamada cérebro. O cérebro possui 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio consegue formar de 1000 a 20.000 sinapses. E ele está dividido em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito armazena a emoção. Hemisfério esquerdo armazena a razão. Hemisfério direito pensa em colorido. Hemisfério esquerdo pensa em preto e branco. O hemisfério direito do cérebro é analógico, o hemisfério esquerdo é digital. O hemisfério direito é global, o hemisfério esquerdo é detalhista. Veja quantas diferenças tem aí. Um bom exemplo de uma pessoa que teve predominantemente o hemisfério direito mais evoluído foi Van Gogh. Pintou 1.600 quadros. Em vida, vendeu apenas um. Apesar de ser um sujeito muito criativo, ele não teve o discernimento necessário para vender os seus quadros e ter uma boa vida. Uma pessoa que é muito hemisfério esquerdo é o caso daquela pessoa que é muito boa em cálculos, raciocínio lógico,
mas ela tem dificuldade de criar algo novo. É um exemplo daquela pessoa que trabalha numa loja no centro da cidade, é o caixa ali e vai passar a vida inteira trabalhando nessa função. Então, o que vocês vão aprender aqui comigo? Como trabalhar com os dois hemisférios cerebrais simultaneamente. A minha missão aqui nesse vídeo também é desmistificar algumas crenças que existem. Muitas pessoas dizem, Robson, eu acredito que eu tenho uma memória muito fraca, porque eu esqueço o relógio, esqueço o óculos, esqueço o celular. Né? O que eu faço? Então tem uma diferença entre falta de memória e distração. É o caso daquela pessoa que fica com óculos na testa e passa um tempão procurando pelo óculos. Você pode ser uma pessoa distraída e, no entanto, possuir uma excelente memória. Tem pessoas que me perguntam, Robson, é verdade que existe memória fraca? Como eu já havia comentado no vídeo anterior, o que existe na verdade é memória destreinada. Como que você melhora a sua atenção? Melhorando a sua observação. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você observasse mais as coisas. Não tem como, não existe possibilidade do cérebro estar presente se você não observa algo. E não tem como você observar algo se você não está interessado em observar. Então, neste vídeo nós vamos provocar o interesse. Guarde o que eu vou dizer para você. Toda vez que você for criar uma imagem mental, com a intenção de memorizá-la, para facilitar este processo, você vai movimentar os seus olhos para cima e à sua direita. Isso ajuda a criar a imagem mental. E também você vai criar uma espécie de uma tela mental para poder produzir, projetar essas imagens. Agora vou submetê-lo a um teste de atenção. Eu costumo dizer que a atenção, a memória e a observação andam juntas. Então, preste bastante atenção no que eu vou lhe perguntar agora. Zé tinha 20 laranjas. De Zé, 7 laranjas foram tiradas. Com quantas laranjas Zé ficou? Você tem 10 segundos para pensar. Pensou? Se a sua resposta foi 3 laranjas, você errou. Na verdade, a resposta é 13. Vou explicar por quê. Quando eu disse, de Zé, 7 laranjas foram tiradas. Percebeu que eu dei ênfase? De Zé, 7. Então, perceba que até mesmo na comunicação, você precisa estar atento. Eu farei um outro teste com você. Você está dirigindo um ônibus com 40 pessoas. Este ônibus anda 10 km, para num ponto, daí descem 20 pessoas, sobem 5. Depois ele continua o trajeto, anda mais 12 km. Para no ponto seguinte, descem 14 pessoas, sobem 6. Anda mais 16 km, para no próximo ponto. Sobem 25 pessoas, não desce nenhuma. Finalmente, ele anda 8 km e para no ponto final. Pergunto para você, qual é o nome do motorista? O que você responde? Não consegue responder? Por que isso acontece? Você ficou preso ao número de passageiros, ao número de paradas e até mesmo a quilometragem do ônibus. Mas o detalhe, quem estava dirigindo o ônibus? No início da pergunta, eu disse, você está dirigindo o ônibus. Então, faça esse teste com seus amigos, esse teste de atenção e concentração e verifique como as pessoas não estão atentas para aquilo que as outras falam. E quem dirá na observação no momento de memorizar alguma imagem. Então hoje, agora, nós vamos aprender como articular, como lidar com essa técnica de atenção, observação, para estimular a sua memória. Vamos iniciar agora com essa fantástica técnica de memorização chamada viagem mental. Essa técnica da viagem mental permite a você memorizar listas, tabelas e, dependendo, até textos. A técnica da viagem mental tem uma característica muito peculiar. Você vai utilizar um local conhecido seu para memorizar as suas tarefas, os seus compromissos. Dá para imaginar como no passado acontecia
a memorização de tarefas. Por exemplo, como que um general romano fazia para memorizar os seus compromissos? Então ele imaginava, amanhã pela manhã eu preciso conversar com o centurião. Daí ele imaginava o centurião batendo aquela porta enorme feita de carvalho na entrada da sala romana. Depois ele imaginava, ele pensava, poxa, eu preciso comprar um colar para minha esposa. Daí ele imaginava o colar estendido sobre aquela escadaria feita de mármore. Depois ele pensava, eu preciso ditar uma carta para o escriba. Daí ele imaginava lá no centro da sala romana o escriba tomando nota da carta. Depois ele pensava, nossa, mas eu preciso também conversar com o imperador. Ele imaginava atrás da coluna romana o imperador olhando para ele. Depois, por fim, ele pensava, eu preciso traçar estratégias de batalha. Ele imaginava aquele mapa com as estratégias preso na boca do leão, daquela estátua do leão que fica na sala romana. Bom, no dia seguinte, ele, quando adentrava a sala, ele observava a porta, do que ele se lembrava? Será que você consegue se lembrar? Lembrou? Do compromisso com o centurião. Depois, ele olhava para a escada. Tente se lembrar qual foi o compromisso. Ah, vou comprar um colar para a esposa. Lembrou? Ótimo. Depois ele pensava, ele olhava para a piscina, ele lembrava do quê? Ah, lembrava da carta. Quando olhava para a coluna romana? E finalmente para a estátua do leão. Fácil, não? Então o que você vai aprender? Você vai aprender como memorizar as matérias que você tem para estudar, aí para prestar concursos, vestibulares, como já aconteceu várias vezes. Eu tenho exemplos de N alunos que chegavam para mim, Robson, eu vou prestar vestibular no final do ano. Né? Tenho lá 8 matérias para memorizar. Como que eu faço? Bom, eu indiquei que ele aplicasse essa viagem mental, que ele aproveitasse cômodos da casa dele e associasse a cada cômodo uma matéria. Robson, mas e se eu moro numa kit? Se eu moro numa casa que só tem um cômodo? Então você vai criar cômodos